Vida Longa CBN. Caracterizado pelo crescimento desordenado de células que se agrupam e se espalham por tecidos, por órgãos, o câncer ele pode acometer qualquer pessoa, independentemente de idade ou de gênero. E mesmo que a doença não tenha causa única, é o que dizem os especialistas, eles reforçam também que o estilo de vida saudável tem uma relação direta com a redução do risco de se desenvolver a doença. O Vida Longa deste sábado trata exatamente sobre isso. Como é que a gente pode reduzir, os riscos de vir a desenvolver um câncer ao longo da vida, já que a gente trabalha todo sábado aqui para ter uma vida longa no nosso Vida Longa CBN. A minha convidada de hoje é a Juliana Alvarenga. Ela é médica oncologista. Juliana, bom dia. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Bem, obrigada pela sua participação. Juliana, a gente quer viver muito, mas quer viver bem e cada vez melhor, não é mesmo? Sim, não, com certeza. Viver até a idade, de idosa, mas viver com qualidade de vida. E aí, no meio do caminho, não pode aparecer doenças como o câncer. Não, com certeza. E assim, nós temos que manter hábitos de vida saudáveis, porque assim, na verdade, eles não vão ser só preponderantes para que a gente evite o câncer. Hábitos de vida saudáveis, eles evitam doenças cardiovasculares, eles melhoram a nossa saúde óssea, a saúde muscular, garante que a gente tenha uma longevidade com qualidade. Isso vale, então, para muitas outras doenças e condições de vida. Hoje vocês Sim. conseguem entender o que é o câncer e por que algumas pessoas desenvolvem e outras não? Não. Então, assim, infelizmente, a grande maioria dos cânceres, em torno de 85%, eles ocorrem ao acaso, Fernanda. A gente sabe que existe sim uma relação genética. A gente tem algumas mutações que a gente já sabe que elas são patogênicas e que elas podem levar o indivíduo a ter um câncer. A gente tem algumas relações familiares, mas a grande maioria é o acaso. Em algum momento da nossa vida, do nosso desenvolvimento, da nossa multiplicação celular, as nossas células elas vão resolver que, a partir daquele momento, elas vão se desenvolver de forma errônea. E aí isso leva à geração de um câncer. E aí o que a gente tem são fatores no meio que podem levar a propiciar que isso ocorra. Entendido. E quando a gente fala em câncer, a gente identifica assim, pela imagem, que é um tumor. É sempre um tumor, Juliana? Não, sim, a gente tem imagens, a gente tem tumores benignos, em que você tem um crescimento de células, mas é um crescimento organizado, e a gente tem tumores malignos. E aí, esses tumores malignos em que você tem um crescimento agressivo, desorganizado, e aí, isso são os cânceres. Entendido. Voltando ao item anterior, quando você me disse, que em algum momento da nossa vida as células podem crescer de forma desordenada e gerar um câncer, você me disse que há coisas que podem contribuir com isso. Vamos elencar para os nossos ouvintes? Então, a gente tem alguns fatores de risco, que são fatores de risco importantes para o desenvolvimento dos cânceres em gerais. Nós temos, assim, a questão da alimentação. Hoje a gente sabe que a alimentação é preponderante para a gente poder ter o desenvolvimento de câncer, de doenças cardiovasculares. Então, a gente tem que ter uma alimentação saudável, rica em verduras, em vegetais, pobre em carne vermelha, pobre em manufaturados, industrializados. Eu sempre falo no consultório, é descascar mais, desembalar menos. Essa é uma alimentação que ela é muito importante. Outra coisa também é a questão da atividade física, que além de ser muito importante para a prevenção de câncer, também ajuda também que doenças cardiovasculares, na manutenção da nossa qualidade óssea, da nossa qualidade de músculo. E esses dois fatores juntos, eles também ajudam o terceiro fator de risco, que é a questão do sobrepeso e obesidade. O sobrepeso e a obesidade, ela é inflamatória,
então ela também aumenta o risco de desenvolvimento de câncer. Temos também a questão do tabagismo, que é muito importante. O cigarro, causa pelo menos 10 tipos de cânceres. E uma coisa que a gente tem batido bastante na tecla recentemente é a questão do cigarro eletrônico, porque, assim, existe uma febre hoje no Brasil e no mundo, sobre o uso de cigarro eletrônico sendo vendido como se fosse uma coisa benéfica, e ele é extremamente maléfico. Então, assim, é trocar seis por meia dúzia. Então, assim, cigarro eletrônico e cigarro normal, os dois são maléficos. A ingesta abusiva de bebida alcoólica, que também pode ocasionar câncer. A gente também temos agora, a gente vai começar outubro agora, a gente vai começar o outubro rosa. Uma coisa extremamente importante são os exames de rastreamento, manter os nossos exames em dias. Hoje em dia a gente tem rastreamento para câncer de mama, rastreamento para câncer de cólon, rastreamento para câncer de próstata, para câncer de pulmão. Então é muito importante que a gente faça os nossos exames em dia, o exame preventivo para câncer de colo de útero. Outra coisa importante também, O de que às mama vezes é a essa mamografia, o de colo de útero é o preventivo, de da intestino é a colonoscopia. e de pulmão é a tomografia. Ok. Isso tem que entrar E na nossa rotina anual, não é isso? na rotina anual. A gente tem que ter o nosso médico, para todo ano a gente fazer. Normalmente a gente fala com os pacientes para fazerem escolher um mês, Aham. porque aí você não esquece, assim, 6 é setembro. Setembro eu lembro que eu tenho que fazer minha mamografia. Se eu tiver indicação, eu preciso fazer a minha colono, eu tenho que fazer meu preventivo, tenho que fazer se eu for fumante, eu preciso, ou ex-tabagista que parou há pouco tempo, eu tenho que fazer a minha tomografia de tórax, porque, assim, essas doenças hoje a gente consegue fazer um diagnóstico precoce. Então, esse diagnóstico precoce, ele é fundamental para que a paciente tenha melhores chances de tratamento, que a gente consiga fazer um tratamento mais efetivo, um tratamento menos agressivo. Então, os exames de rastreamento, eles são fundamentais. Entendido. E existe uma idade assim que a gente precisa realmente colocar isso como controle? Então, as mulheres, elas devem começar a fazer a mamografia a partir dos 40 anos. A colonoscopia, a gente precisa começar a fazer a primeira colono a partir dos 45 anos. Para você ter uma ideia, hoje a gente deve ter mais ou menos uns 3 anos, a gente reduziu a idade de início da colonoscopia. Antes era preconizado que fizesse a partir dos 50. Hoje a gente mudou isso para 45 anos, por quê? Porque nas últimas décadas a gente tem visto que um aumento na incidência de câncer nas pessoas mais novas. Por quê? Por conta de hábitos de estilo de vida. A gente tem comido pior, tem se feito menos atividade física, tem tido um estilo de vida. A gente vive hoje num mundo muito mais poluído, a gente vive hoje muito mais estresse. Então, a nossa qualidade de vida em si, ela piorou. E isso refletiu. Então, é Então se lógico que assim, antecipa o acompanhamento, né? a gente precisou antecipar o acompanhamento. Juliana, dizem que o câncer não dá dor, quer dizer, ele não dá sinais de que ele chegou. Isso é verdade ou é mito? A maioria dos tumores em fases iniciais, o paciente não vai ter dor. Por exemplo, as pacientes elas têm muito na cabeça que câncer de mama dói. Não, câncer de mama em fases iniciais ele não dói. O câncer de intestino em fases iniciais ele não dói. O câncer de pulmão em fases iniciais ele não dói, ele não dá falta de ar. Então, o câncer inicialmente, a grande maioria é uma doença silenciosa. Por isso que é tão importante, por isso, por exemplo, que esses tumores que têm exame de rastreamento é tão importante que a gente faça. Por exemplo, igual o câncer de mama. É lógico que, por exemplo, o autoexame, ele é muito importante que a gente conheça a nossa mama. Só que quando você faz um diagnóstico de câncer por autoexame, a doença já está localmente avançada, ela já é uma doença grande. A mamografia, ela tem a capacidade de diagnosticar uma lesão que ela não é palpável.
Então é uma lesão muito menor, é uma lesão que vai ter um tratamento muito mais efetivo, um tratamento muito menos agressivo. E hoje o que a gente tem para tratamento? É a radioterapia, quimioterapia e o cirúrgico? Nossa, hoje nós temos uma infinidade de tratamentos. Assim, felizmente, o tratamento oncológico ele evoluiu muito. Hoje a gente tem, além de quimioterapia, cirurgia, radioterapia, nós temos imunoterapia, nós temos terapia-alvo, nós temos droga conjugadas. Então, assim, hoje a gente tem uma oferta imensa de opções. A gente melhorou muito e hoje a gente fala de medicina de precisão. Cada vez mais a gente tem direcionado o tratamento. É o paciente certo, o tratamento certo, na hora certa. Hoje, por exemplo, se você for falar de câncer de pulmão, tem diversos tipos. A gente tem o câncer HER2, o câncer triplo negativo, a gente tem a doença luminal, câncer de pulmão, então a gente tem diversas mutações que hoje a gente tem tratamento dirigido para cada mutação. E eles são tão agressivos quanto os demais tratamentos já tradicionais e conhecidos, né? A gente vê que as pessoas, elas enfraquecem muito, emagrecem muito. No caso das mulheres, há uma perda de cabelo considerável, né? Isso mexe, né, com a gente como um todo. É, a imunoterapia e as terapias-alvos, elas costumam ter um perfil de tolerância muito melhor do que a quimioterapia. Só que, por isso que é tão importante a gente ter um diagnóstico tão precoce. Porque dependendo do quão precoce foi o diagnóstico, às vezes a gente não precisa fazer quimioterapia, às vezes, muitas vezes, se a paciente tiver o tipo de hormônio, o tipo de câncer que pode receber hormônio terapia, ela vai fazer só o comprimido. Então, essas novas terapias, felizmente, elas vêm cada vez com perfis de toxicidade menores. Então, o paciente tem uma tolerância muito melhor. Mas muitas vezes a gente não consegue abrir mão da quimioterapia, da cirurgia. Eu estou conversando, gente, com a médica oncologista Juliana Alvarenga, no Vida Longa CBN deste sábado, e a gente fala de como prevenir, né, com um bom estilo de vida, a chegada do câncer, o aparecimento de um câncer no nosso organismo. Juliana, a gente acabou de falar, né, do Outubro Rosa, toda essa campanha que movimenta o rosa, né, a identificação do câncer nas mulheres, agora nem mais está concentrado, né, só no câncer de mama, é olhar a mulher como um todo, tentar trazer, né, soluções a curto e médio prazos, né. Eu sempre ouvi, né, de pessoas que tinham doença na família, o câncer na família, de que câncer é uma sentença de morte. Essa é uma afirmação? De jeito nenhum. Gente, assim, nós temos hoje o tratamento oncológico, ele evoluiu muito. Hoje nós temos pacientes que têm doenças extremamente agressivas e que a gente mudou a história natural com os novos tratamentos. Pacientes que antes realmente era uma sentença de morte, hoje com os novos tratamentos que a gente mudou isso. A gente tem tratado os pacientes, dando qualidade de vida, fazendo com que esses pacientes vivam mais e vivam melhor. Então, assim, o que a gente precisa frisar é que teve um diagnóstico, o paciente precisa procurar um oncologista, não ficar postergando essa situação achando que a doença vai sumir. Ela não vai. Tipo assim, se você não tem como tapar o sol com a peneira, mas se você procurar atendimento, a gente tem diversos tratamentos hoje para oferecer. Tratamentos esses que vão melhorar muito a qualidade de Aham. vida do paciente. Essa era a minha próxima pergunta, inclusive, né? Recebi o diagnóstico. Primeiro, o chão abre, né, Juliana? Nossa, com certeza. E para quem recebe, para a família, para os amigos, o chão abre. E aí, olha, minutos depois eu me recupero e qual é o meu próximo passo? O próximo passo é procurar um oncologista. Para que a gente consiga, eu falo com os pacientes que o oncologista ele é um estrategista. Porque a gente olha o paciente, a gente olha a doença, que cada paciente é uma doença diferente. Então a gente tem que olhar aquele paciente, aquela doença e definir como que vai ser a jornada de tratamento do paciente. Definir como que a gente vai tratar, a gente vai estar sempre junto do nosso paciente, para que a gente consiga fazer esse tratamento da melhor forma possível.
Mas e quanto antes essa procura ao oncologista ela ocorrer, melhor para o paciente. Exatamente. Juliana, só para finalizar, né? A gente falou desses exames que podem detectar com muita antecedência, né? Os tumores ainda numa fase inicial, uma doença na fase inicial. Esses exames de DNA que oferecem no mercado, eles também são capazes de interagir com algum diagnóstico? Então, a gente tem o exame de DNA, a gente tem os exames que avaliam mutações genéticas. Então, esses exames em que você descobre uma mutação que a gente sabe que ela é patogênica, a gente sabe que ela tem um risco aumentado de ter câncer. Aí a gente vai olhar aquela mutação, o câncer que aquela mutação pode causar, e aí a gente vai desde exames de rastreamento, às vezes em idades mais precoces, um acompanhamento mais intensivo, até cirurgias redutoras de risco, que eu acho que o caso emblemático é o caso da Angelina Jolie, que é aquela Uhum. que ela fez a cirurgia que ela tirou a mama e os ovários por conta da mutação de BRCA, que ela era porque ela é portadora. E e tem outras, a gente hoje também tem novas tecnologias e uma delas se chama pesquisa de DNA circulante. Isso aí, hoje, a gente ainda não faz de rotina, não tem protocolo ainda de acompanhamento, mas é uma coisa que vai vir no futuro. A pesquisa de DNA circulante, você procura antes da doença se desenvolver, antes da doença encostar em algum órgão e desenvolver a doença ali, você vai pesquisar o DNA tumoral no sangue da pessoa. E aí, só que hoje a gente está estudando como que a gente vai tratar desses pacientes. Se a gente já começa um tratamento, ou a gente já faz alguma cirurgia. Então, assim, a medicina, gente, ela está avançando muito, muito. Então, assim, cada vez mais a gente vai fazer tratamentos mais precoces, para que a gente evite que a doença evolua. É isso. Queria te agradecer muito, Juliana, pela sua gentileza, pela participação conosco aqui neste sábado. Obrigada, eu que agradeço o convite, me coloco à disposição sempre que for necessário. Muito obrigada. Vida longa, viu? Com certeza. Um Um abraço. abraço para você. Juliana Alvarenga, como eu já apresentei, médico oncologista, participando conosco deste sábado aqui do CBN Vitória.